A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. A letra é delas. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Está começando A Letra é Delas, um audiodocumentário sobre o mundo do futebol feminino no Brasil. Aqui passaremos pelas histórias, desde o surgimento até os dias atuais, com mulheres do cenário compartilhando seus conhecimentos. Eu sou a Marcela Lavrato, idealizadora do projeto. E eu sou Tobias Gertz, também idealizador. Então preste atenção, pois o jogo não para. Vamos para a bola da vez. O tema do terceiro episódio é a ressurgência e resiliência da prática do futebol por mulheres. Quais os resultados da proibição e como elas superaram essa nova fase, agora na legalidade. Falamos com Leda Maria, ex-atleta da seleção brasileira e uma pioneira na divulgação do futebol feminino. Também foi treinadora e comentarista. Ela conta como foi sua carreira e como começou sua paixão pela bola. Eu comecei menina ainda, eu sou uma mulher que tenho 58 anos e quando eu jogava na época da proibição, que eu nem sabia que existia proibição, e isso é muito curioso, gente, muito curioso, porque hoje eu entendo algumas coisas que aconteceram comigo lá atrás, né? Então eu comecei jogando dentro da minha casa com meu pai, com meu primo, que passava muitas férias dentro da minha casa. E eu era menina, devia ter uns 4, 6 anos de idade. E aí fui apresentada uma bola. Meu pai jogava futebol amador, né? Depois que ele descobriu que ele teve um problema no coração, ele não pôde mais jogar. Meu primo também era um peladeiro brabo, gostava beça de jogar futebol. E eu sempre gostei dessas brincadeiras de menino. E aí era eu e mais uma menina que era amiga minha. E aí eu jogava com ela na rua, no meio da molecada. E isso devia ser 1980, 58, 70 e pouco, 82, 80. Eu já devia ter uns 12, 13 anos de idade. E aí me apareceu a irmã dessa amiga. Tinha um conhecido que tinha uma equipe de futebol, de futsal. E aí ela perguntou, poxa, vocês não querem jogar com ele? Ele tá precisando de menina lá e tal, não sei o quê. E aí fomos eu e ela jogar nesse time. E isso era 1981. Bastante tempo, né? Eu tinha 14 para 15 anos. E aí esse foi meu pontapé inicial, né, no futebol de mulheres. E eram jogadoras que eram bem mais velhas do que a gente. E ela ainda é mais nova do que eu. Ela tinha um ano a menos do que eu. E foi a primeira vez que eu coloquei um tênis para jogar futebol, porque eu só jogava descalça, né? E esse foi meu pontapé inicial. Quando a gente começou a jogar bola, quando eu comecei a jogar bola, era uma simples diversão. Então, a diversão que começou dentro da minha casa, né? Nas horas vagas, a minha brincadeira era jogar futebol. E aí essa diversão saiu de casa, passou para o meio da rua com a molecada. E aí eu cheguei nesse estágio de começar a jogar com uniforme e com tênis, né? Futsal. Na época chamava futebol de salão, não existia a terminologia de futsal, né? E eu não tinha a mínima ideia da história que eu estava escrevendo no futebol, gente. Eu acredito que qualquer mulher que vocês forem conversar da minha geração, acho que 90% vai falar isso para vocês, que a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava escrevendo, né? Que é quando eu falo que estava dentro da proibição, é a questão de você estar ali, você está lutando contra um sistema, lutando contra uma proibição, sem você fazer a menor ideia do que você estava fazendo, sabe? Então, foi um começo que foi iniciado por brincadeira e chegou ao profissionalismo. Conhecemos um pouco da sua história, agora vamos entender um pouco de seus desafios. Os desafios, né, as conquistas na minha carreira, elas são em diversas áreas, né?
Então eu começo como atleta que a gente não tinha estrutura, né? A gente não tinha apoio, a gente não tinha visibilidade. E isso me deixava um pouco chateada de coração. No América, a gente usava as chuteiras dos rapazes, a gente usava o uniforme dos rapazes, a gente utilizava o vestiário dos rapazes, sabe? Na época a gente compartilhava com a equipe sub-20 do América, eu tinha 17 anos. E aí a minha vida inteira foi permeada por jogar futsal e futebol de campo. Eu jogava sábado campo e domingo futsal, isso foi a vida inteira. A vida inteira. Eu cheguei na seleção em 94, a gente tinha os próprios coordenadores, supervisores, os próprios membros da CBF, eles torciam para que a gente não se classificasse, eles torciam para que a gente não chegasse nas finais dos campeonatos. Por quê? Porque eles não gostavam do futebol feminino. Eles eram obrigados a aceitar. Por quê? Porque, né, era uma geração que era muito boa, muito fora da curva. O que acontece? Ou aceita ou surta, né? Ou você aceita ou você surta. Então, esse tipo de assédio era um assédio moral, né? Querendo ou não, era um assédio moral, psicológico. Você colocar a camisa da seleção e você ganhar simplesmente, única e exclusivamente, uma diária. Enquanto comentarista, né, eu nunca imaginei. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida, gente. O maior desafio da minha vida ter sido convidada para estar ali atrás das câmeras, comentando, né? E fui lá em 2010 começar a comentar no Mundial Sub-20. Eu não lembro de foi, eu acho que foi na Alemanha, o Mundial Sub-20 feminino. E aí de lá eu fiquei até 2018. E eu tive assim, o privilégio de participar de transmissões memoráveis. Inclusive, em 2016, eu consegui, acho que foi o auge, foi o top ali. Eu fiz nas Olimpíadas, toda em loco. E enquanto treinadora, eu cheguei a ter uma experiência assim, mas muito, muito, muito pequena, né? No Caramba, inclusive, é um instituto social. E aí meu contrato lá terminou. Eu estou aguardando voltar e a gente faz um trabalho com meninas carentes. E eu não tive, assim, psicológico para continuar. Eu cheguei, assim, ano passado, iniciei o trabalho de treinadora do adulto. Eu estava com uma questão psicológica muito forte, muito latente, e aí eu não consegui iniciar o processo. Eu fiquei só num período de treinamento, que também foi um baita num desafio. Porque uma coisa é você ser auxiliar, porque eu era auxiliar do Sub-20, e eu passei de auxiliar para treinadora do adulto. E aí, até então, eu nunca tinha sido treinadora de nenhuma equipe. E eu acho que isso me assustou um pouco. E aí, acabou que eu joguei a toalha. Como é ser uma profissional de futebol feminino? Você já imaginou? A Leda nos conta e compara com a sua época. Eu só vivi do futebol única e exclusivamente depois que eu joguei na seleção. Eu joguei na seleção de 94 a 96. E aí, 94 foi preparação para Sul-Americano, que foi em Uberlândia em 95, que a gente foi campeã. Joguei o Mundial da Suécia em 95, na Suécia. E joguei né, fui suplente, né? Fiz a preparação toda das Olimpíadas. Então foram 2 anos na seleção. Antes disso eu joguei no Vasco. Já estava no Vasco, mas eu não conseguia me sustentar com o futebol. E eu só comecei a ganhar um pouquinho de grana quando eu fui para o Vasco. Eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite numa empresa. E aí eu ia treinar à noite no Vasco para ganhar um dinheirinho a mais. E aí, a partir daí, depois da seleção, sim, eu comecei a ser profissional de fato. E aí, no final da minha carreira, que eu fui ser profissional. Mas, se eu te falar em valor de salário, tá muito aquém do que uma menina hoje sub-20 ganha, gente. Né? Então, a gente vê o crescimento da modalidade.
Eu fico feliz com isso. Que eu não tinha sonho de ser profissional, porque você não tinha referência, tá me entendendo? A referência fomos nós para as outras gerações. Então, como é que eu vou sonhar ser uma jogadora de futebol se eu não tenho campeonato para jogar, se eu não tenho time para jogar, se eu tenho campeonato para jogar, sabe? E hoje não, as meninas têm referência. Então vai muito por isso, vai muito por esse lado, né? Uma menina hoje, ela tem a Marta como referência. Cara, ela tem a Cristiane como referência, sabe? Então, quando a geração pós minha, né, começou a jogar bola, elas são mulheres que têm 45 anos, que têm 40 anos. Elas já aquele pouquinho que passava ali na televisão, a gente já foi referência para elas, você tá me entendendo? Então, essas meninas hoje aí, a tendência é deslanchar. O único problema é o machismo que está enraizado neste país. E o futebol feminino não é profissional, gente. Né? A gente não tem... É diferente do masculino. Então, a gente vai esbarrar nisso. Não sei até quando. Pode ser. Esse, eu acho que é a minha maior vontade, sonho, que o futebol de mulheres seja profissional, porque é um esporte amador. Não é fácil, tá? Mesmo com mais estrutura, mesmo com a questão financeira, mesmo com a questão da visibilidade, não é fácil você jogar futebol feminino no Brasil. Não é fácil. A gente, infelizmente, vai esbarrar no preconceito, a gente vai esbarrar na questão, principalmente dos homens, né? Eles acham que a gente não tem competência, né, para jogar futebol. E a gente que é mulher, a gente mata um leão todo dia, porque a gente tem que provar 2 vezes mais. Hoje, as meninas já começam na base com um aparato muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, a tendência é de crescimento, a tendência é de profissionalismo, a tendência é que a gente tenha realmente um futebol de mulheres no Brasil para chegar no topo. Eu espero que já seja em 2027, porque a gente tem 3 anos para trabalhar isso. A gente está em época de renovação de seleção brasileira. Marta e Cristiane deixam a seleção esse ano, né? A Formiga já ficou ano passado, Marta e Cristiane já estão deixando. Então, a gente tem tempo para trabalhar a seleção até 2027. Jogando no Brasil, eu penso que a gente tenha grandes chances de chegar no topo. E é isso que eu espero da seleção, é isso que eu espero da modalidade, que chegue nos lugares mais altos possíveis, para estar coroando tudo que a gente fez lá atrás, que a vitória delas, a vitória nossa. O futebol feminino vai estar na veia. A gente sai dele, mas ele não sai... Eu saí dele, né, dentro das 4 linhas, mas ele não sai de mim. Ver esse sentimento de carinho por um esporte é tocante. Principalmente para as mulheres, que há tanto tempo foi negado esse espaço. Muito obrigado, Leda, por compartilhar sua história conosco. Agradecemos a participação. Muito obrigada por essa troca, Leda. E já encaminhando para o nosso último episódio, vamos acompanhar a atualidade do esporte através de diferentes visões, como de torcedoras, jornalista e locutora. Esperamos você lá. Até logo. Este trabalho foi desenvolvido por Marcela Lavorato e Tobias Gertz, no curso de Comunicação, Rádio, Televisão e Internet, do Departamento de Comunicação Social da FAAC, da Unesp de Bauru, com orientação do professor Bruno Jareta e dos técnicos José Guerreiro e Juverci da Silva.